de beleza e de esplendor. Receberão um corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos para o capítulo 14 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinha, onde anunciavam o Evangelho. Paulo, ele entrou na sinagoga judaica, na cidade de Icônio. E a pregação de Paulo foi uma pregação tão maravilhosa, tão boa. Paulo falou de tal forma que uma grande multidão de judeus e gregos creram no Evangelho. E só que os judeus incrédulos irritaram os irmãos, irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, todo lugar que você prega a palavra de Deus, aparece os incrédulos, aqueles que não acreditam. Só que eles não acreditam e querem tirar o direito daqueles que acreditam. Porque se a pessoa não acredita, tudo bem. Você não quer acreditar? Você não é obrigado a acreditar. Só que você não acredita, mas você não tem o direito de tirar o direito daqueles que querem acreditar, daqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, todos os moradores do mundo, do planeta, têm o privilégio de ouvir. É um direito que Deus deu para as pessoas. Agora, se você quer jogar fora o seu direito, tudo bem, é um problema seu. É a sua individualidade. Você não quer. Mas o outro quer. Se o outro quer, vai cuidar de sua vida, rapaz. Deixa o outro acreditar em Jesus. Entendeu? Então, esses judeus aqui, eles não queriam, eles eram incrédulos e ainda queriam atrapalhar as pessoas que estavam abrindo os seus corações e aceitando Cristo como Salvador de suas vidas.
E aí a gente diz assim, olha, se você quer ir para o inferno, vá, rapaz, você não quer ir. Mas deixa as pessoas que querem ir para o céu, irem para o céu através de Jesus. O que é que você quer atrapalhar na vida do outro? Aí ele diz, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizesse sinais e prodígios. Então, mesmo eles atrapalhando, mas ainda assim, eles, os pregadores, conseguiram demorar muito tempo ali pregando a palavra de Deus. Que bom, né? Foi muito bom, né? Só que aqui no versículo 4 diz assim: mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então a cidade se dividiu. Uma parte da cidade ficou do lado dos pregadores do evangelho e outra parte da cidade ficou do lado dos judeus, dos incrédulos. E aí você sabe como é que é, né? Quando a cidade se divide, aí começa a confusão. Começa a confusão. E a Bíblia diz assim, versículo 5, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Então eles estavam criando um tumulto e o propósito deles era ultrajar os pregadores do evangelho e apedrejar os pregadores do evangelho. Então, quando Paulo e Barnabé soube que eles estavam querendo ultrajá-los e apedrejá-los, eles fugiram. Fugiram e foram para Listra e Derbe. E ali em Listra e Derbe, cidades da Licaônia, eles anunciaram a palavra de Deus. Tudo bem, se eles não queriam permitir que Paulo e Barnabé pregassem a palavra de Deus lá, Paulo disse, tudo bem, então eu vou pregar em Listra e vou pregar em Derbe. Então eu quero dizer para você o seguinte, o mundo é muito grande, tem 8 bilhões de habitantes. Tem lugar que quer ouvir a palavra de Deus. E já tem outros locais que não querem ouvir a palavra de Deus. Esses locais que não querem ouvir a palavra de Deus, tudo bem, vocês ficam aí, sem a palavra de Deus. Mas aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, está aqui a palavra de Deus para vocês. Vocês não querem? Queremos, então está aí a palavra de Deus. Agora, quem não quer a palavra de Deus não tem direito de tirar o direito de quem quer. Entendeu? Você não quer não? Quer não. Então, cuide da sua vida. E esse quer? Quer. Então, deixa ele se aproximar de Deus. Ele não quer? Quer. Então, deixa. Então, Paulo e Barnabé anunciaram a palavra, anunciaram o evangelho em Listra e Derbe. É privilégio? É. Listra e Derbe foram privilegiadas por receberem a pregação da palavra de Deus. Pregação da palavra de Deus. É, privilégio. Louvemos nós ao Senhor com todo o nosso ser, unidos no Evangelho, vamos
obedecer o desejo da minha alma, o anelo do meu ser é cantar louvores ao meu Deus, enquanto há que viver. Oremos, agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus sejam todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.